a origem do cristianismo. Geralmente, acredita-se e ensina-se que o cristianismo, tal como se ensina hoje, foi fundado pelo Salvador de Nazaré quando esteve na Terra. Mas surge uma pergunta imediata: qual foi a seita em particular que ele fundou? Isso é muito importante, porque qualquer pessoa razoável sabe que das centenas de seitas que compõem a cristandade, não há duas sequer que estejam completamente de acordo em tudo. É sensato pensar que o Salvador não fundou tantas divisões e seitas em desacordo. A Igreja Católica Romana diz ser a única Igreja de Deus, a única fundada pelo Nazareno, e que todas as seitas protestantes são heréticas. Pelo menos diziam isso antes, mas já estão mudando essa avaliação. Por outro lado, os protestantes assinalam a Igreja de Roma como a mãe das rameiras de Apocalipse 17, versículo 5, ignorando que a mesma passagem também os assinala a eles igualmente. Aqueles que conhecem os fatos históricos sabem que o cristianismo está composto por organizações cuja fé se supõe que foi fundado pelo Salvador de Nazaré, mas que, no entanto, adotou muitas ideias e crenças dos filósofos pagãos gregos e romanos, que vieram de uma geração depois da morte do último dos seguidores imediatos do Messias. O cristianismo é uma religião bastante diferente da fé original dos apóstolos, como demonstrarei mais adiante. Há denominações, seitas, igrejas ou grupos que compõem a cristandade. Querem ser seguidores do Salvador do mundo, mas a doutrina que ele ensinou, a vida que viveu, a adoração que praticou, não são as mesmas do cristianismo moderno. O cristianismo atual tem muitos elementos do paganismo grego, adotado pelos imperadores romanos em prol da unidade nacional de Roma. É muito evidente que foi moldado pelos ensinos de Platão, de Sócrates e dos filósofos gnósticos gregos. O cristianismo moderno é, na realidade, um nome novo para a antiga religião dos filósofos. Está moldada à semelhança deles em doutrinas, em prática e em culto e pelo nome. A Enciclopédia Britânica diz o seguinte sobre esta política de se adaptar à igreja moderna. Abre aspas. Nada tende a corromper mais o cristianismo do que, talvez, a introdução das superstições pagãs, que são realmente em si mesmas ou que tenham sido sugeridas por práticas pagãs. O paganismo, incapaz de se opor com êxito ao cristianismo, tem feito muito para o corromper e, num sem número de formas, tem feito estragos na sua pureza. Fecha aspas. O cristianismo, como se conhece atualmente, não se estabeleceu como religião firme, senão desde o tempo do imperador Constantino, o Grande, o qual necessitava de uma religião a nível nacional para consolidar o seu império. Por isso, ele adotou uma nova religião, que já nesse tempo havia sofrido muitas mudanças e a transformou em uma seita nacional. Não só impôs que se aceitasse como única religião do império, senão que edificou a sua política e fez que se aceitasse as suas doutrinas e estigmatizou como hereges os que não aceitassem a nova religião e os desterrava do seu império ou os matava. Qualquer um poderá confirmar esses fatos se consultar qualquer enciclopédia sobre a vida do imperador Constantino. Assim começou a Igreja Romana, da qual surgiram as igrejas como filhas que compõem as denominações da cristandade. Quando Yahushua, o Messias, nasceu para o mundo, sua mãe era de Israel. Nasceu numa família santa que prestava culto a Yahuwah Todo-Poderoso, de acordo com a doutrina e o ritual dado pelo Altíssimo aos profetas por intermédio do Espírito Santo. Não existe o mínimo de evidência nas Escrituras Apostólicas ou Novo Testamento de que o Salvador se haja desviado alguma vez da religião do seu povo, que era a adoração bíblica praticada pelos profetas, porque naquela época não existia Novo Testamento. Cada palavra e atitude sua confirmava o fato de que Yahushua não veio para destruir a lei nem os profetas, isto é, as Sagradas Escrituras, senão antes, pelo contrário, obedecer-lhes, cumprindo assim cada ponto e vírgula. Vocês não acreditem que eu vim para tirar a lei, nem os ensinos dos profetas. Não vim para os eliminar, senão para lhes dar o seu verdadeiro significado.
Mateus 5, versículo 17, na versão popular espanhola. O Messias Yahushua ensinou os mesmos preceitos de santidade, praticou a mesma vida de justiça, observou essas mesmas festas sagradas, santificou o mesmo dia de repouso semanal que os patriarcas e os profetas antes dele. Mas, para benefício da sinagoga corrupta no seu tempo, Yahushua enfatizou o poder de uma vida de santidade, de tal modo que a sua influência pudesse mudar os pecadores mais duros e saná-los de novo, física e espiritualmente. A sua mensagem era a mesma dos profetas, posta em prática na sua vida e nas vidas dos seus seguidores imediatos. Aquela vida de santidade não só influenciou os indivíduos, senão que através deles afetou o curso das nações e remodelou o mundo num novo estilo. Mas o Salvador morreu, depois ressuscitou e 40 dias depois subiu ao céu, e os seus discípulos continuaram a sua obra até que eles morreram também. Enquanto viveram, os discípulos imediatos do Messias praticavam a sua doutrina e a forma de vida segundo o modelo do Salvador, porque eram na sua grande maioria da nação de Judá e da fé judaica. Continuaram vivendo, ensinando e adorando como os verdadeiros israelitas, segundo o exemplo do Mestre. Acerca do historiador Filon, diz o historiador Eusébio: além da sua descrição tão exata da vida dos nossos antepassados, se vê claramente que ele não só reconhecia a missão sagrada dos apóstolos do seu tempo, os quais eram, parece, de origem hebraica, e preservaram a maioria dos antigos costumes no estilo estritamente judeu. Eusébio falando do Tratado de Filon sobre a vida contemplativa, livro 2, capítulo 17. Eusébio em História Eclesiástica. Depois da destruição de Jerusalém, no ano 70 d.C., os judeus foram dispersos por todos os cantos do Império Romano e os discípulos de Yahushua, o Messias, por serem na sua maioria da nação de Judá, foram dispersos com os outros. Aqueles discípulos levaram consigo a fé pura e simples que haviam recebido do Salvador. Organizaram congregações onde quer que se encontrassem, e assim ficou semeada a fé do Messias hebreu, Yahushua, em todo o mundo de então. O historiador Egésipo diz, abre aspas, até então, anos 606 ou 607 d.C., quando do mártiro de Simeão, a congregação permaneceu como uma virgem pura, sem corrupção, porque aqueles que procuravam corromper as regras sãs da pregação do Salvador, se havia algum, enganaram furtivamente na negra obscuridade. Mas, quando o grupo sagrado dos apóstolos e a geração daqueles que tiveram a oportunidade de ouvir com seus próprios ouvidos, então a conjuntura do erro ímpio teve seu início, por intermédio do engano dos falsos mestres, os quais, ao ver que não restavam nenhum dos apóstolos, procuravam descaradamente impor contra a pregação da verdade, a contra-pregação do conhecimento, chamado assim com falsidade, fecha aspas. História Eclesiástica de Eusébio, livro 3, capítulo 32. Dentre as nações para onde foram dispersos os originais, juntaram prosélitos para a fé verdadeira, e assim as congregações cresciam em número, formadas por pessoas de diversas nacionalidades que se misturaram com os crentes da nação de Yehudá. Aqueles novos crentes, no entanto, estiveram associados com outras religiões anteriormente, tal como sucede agora. E naquele tempo, como agora, não tinham a doutrina pura daquelas religiões. Quando aqueles convertidos se juntaram ao rebanho, procedentes das religiões pagãs, se descuidaram quanto a deixar de fora suas crenças antigas e assim introduziram no novo rebanho as suas doutrinas e práticas pagãs. A Enciclopédia Britânica comenta, abre aspas, a propensão daqueles rudes e ignorantes convertidos do paganismo para se aferrarem aos ritos festivos de seus antepassados tornou-se invencível, de maneira que se considerou necessário tratar de adaptar os velhos costumes ao novo culto, em lugar de os abolir por completo. Além disso, ainda que o império se havia se tornado cristão, era claramente vantajoso que os antigos dias de festa, pagãos, se reconhecessem até onde fosse possível no novo arranjo do calendário, fecha aspas. Com o passar do tempo, como os verdadeiros crentes provenientes de Yehudá morreram e os que se aferraram à fé verdadeira diminuíram em número, os outros prosélitos que se haviam ganho das religiões pagãs chegou a ser força dominante na nova fé. Imediatamente, exceto casos isolados, a nova religião chegou a ser uma religião mestiça, híbrida,
em parte pagã e em parte bíblica. Não era a fé pura de Yahushua, o Messias, nem era o paganismo dos tempos antigos, senão o que chegou a conhecer-se no decorrer do tempo como cristianismo. Essa mudança foi gradual, começando ainda no tempo do apóstolo Paulo e culminando na Igreja Estatal Romana, durante o reinado do imperador Constantino. Quanto a esta transição da fé verdadeira para a fé da religião mestiça, o Dr. Jesse Lyman Hubert, notável historiador eclesiástico, disse, abre aspas, passados 50 anos depois da vida de Paulo, uma certeza se suspendia sobre a Igreja, através da qual nos atrevemos a olhar em vão. E, quando a cortina por fim se levanta, passados 120 anos depois, com os escritos dos pais da Igreja, encontramos uma Igreja diferente, em muitos aspectos, daquela dos dias de Paulo e Pedro, até esse tempo da queda de Jerusalém, no ano 70 d.C. A Igreja havia sido considerada pelo governo romano e pelo povo em geral como um ramo da religião judia, mas, de então em diante, os judeus e os cristãos ficaram separados. Um pequeno grupo de cristãos judeus permaneceu durante 2 séculos, mas em número cada vez menor. Os ebionitas constituíam em si reconhecidos escassamente pela Igreja geral e desprezados como apóstatas pelos da sua própria raça. Fecha aspas. História da Igreja Cristã, por Hubert, página 43. Há uma forte base para a teoria de que o cristianismo primitivo era judaico em todos os aspectos, que era, em essência, uma reforma judaica com a adição de princípios messiânicos que já haviam sido correntes entre os judeus durante 2 séculos. O cristianismo judaico, no entanto, desapareceu praticamente depois da queda de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Nova Enciclopédia Standard, de Fuqua Wignail, artigo Bíblia. Nas guerras com os judeus, os romanos consideravam aqueles crentes messiânicos como judeus e, certamente o eram. Esta avaliação influía no povo do Império Romano, na sua atitude para com os verdadeiros discípulos, os quais eram, na sua maioria, da Judéia. Muitos dos cidadãos no Império recusavam ter algo que ver com a nova seita, porque a consideravam judia. Até os membros das congregações nas nações foram influenciadas por essa animosidade e diziam que não tenhamos nada em comum com esses judeus renegados. E assim, tudo o que tivesse um aspecto de judeu era rejeitado na sua fé e formou-se uma nova religião que não tinha nada em comum com os judeus. A nova criação foi o cristianismo, mas não era a fé de Yahushua, o Messias. O cristianismo atual não é a fé do Salvador, senão uma amálgama do paganismo e judaísmo, salpicada com aspectos da fé verdadeira que Yahushua ensinou. E Hubert diz, abre aspas, enquanto a igreja foi judia, observou-se principalmente o sábado hebreu, mas à medida que se tornou mais gentia, o primeiro dia da semana, o domingo, foi tomando gradualmente o lugar do sétimo. Não somente eliminou o sábado e se adotou o domingo, dia santo dos pagãos romanos, na nova religião, senão que, de igual maneira, rejeitaram a Páscoa e a festa dos pães sem fermento, e adotaram a Quaresma e o domingo de Páscoa ou Páscoa florida, Easter, fecha aspas. A festa das cabanas e o dia da expiação foram esquecidos e tomaram seu lugar o aniversário do Deus Sol, chamado agora Natal. A aspersão tomou o lugar do batismo por imersão. A imortalidade da alma, adotada no paganismo, substituiu a doutrina da vida eterna condicional. A ressurreição e o dia do juízo ficaram esquecidos e começou a ensinar-se um julgamento contínuo mediante o qual os mortos entram para o céu ou para o inferno pela eternidade, sem que seja necessária a ressurreição neste processo. O reino dos céus, como governo verdadeiro em toda a terra, ficou ignorado à medida que os membros da nova religião procuravam agradar aos poderes estabelecidos. Verdadeiramente, como disse Hubert, abre aspas, encontramos uma igreja em muitos aspectos muito diferente daquela dos dias de Pedro e Paulo e do Messias. Aquela nova igreja tão diferente era o cristianismo, o qual adotou como divindades os diversos ídolos dos pagãos
relegando para segundo plano a Yahweh, o Santo de Israel, e o seu Filho humano Yahushua. Uma vez mais, encontramos os membros da Igreja dando passagem a uma multidão de elementos pagãos com o fim de ganhar os pagãos para o cristianismo. Fecha aspas. Nota-se esta outra anotação de La Rama de Ouro, de Fraser, abre aspas. Tomadas juntas, as coincidências das festas cristãs e as pagãs são muito próximas e muito numerosas para serem acidentais. Estas são marcas do compromisso que a Igreja, no momento de seu triunfo, se viu compelida a fazer com os rivais vencidos, mas ainda perigosos. Fecha aspas. O inflexível protestantismo dos missionários primitivos, com a sua agressiva clemência do paganismo, se havia mudado pela dócil política de fácil tolerância, o compassivo amor de astutos eclesiásticos, que percebiam claramente que se o cristianismo ia conquistar o mundo, poderia fazê-lo unicamente por meio de afluir os rígidos princípios do seu fundador, por intermédio de alargar um pouco a porta estreita que leva à salvação. A nova religião não era o cristianismo antigo, senão, em verdade, uma nova criação de vários cultos antigos. Apoderaram-se de alguns, como de uns e de outros, e formaram um todo a que chamaram cristianismo. O domingo foram buscá-lo aos pagãos romanos, Easter ou Páscoa Florida dos pagãos egípcios, o Natal dos pagãos da Babilônia, o Deus Trino dos pagãos gnósticos, a imortalidade da alma dos pagãos gregos, e tudo isto o combinaram com alguns dos ensinos do Messias e outras doutrinas. Assim se formou a religião do cristianismo, a qual com o tempo chegou a ser a religião nacional do Império Romano. Em muitos lugares, os templos pagãos passaram a ser igrejas cristãs. Os cultos de adoração aumentaram em esplendor, mas eram menos espirituais e de coração mais frio que os dos tempos anteriores. Os formalismos e cerimoniais do paganismo introduziram-se gradualmente no culto. Algumas das antigas festas pagãs passaram a ser festas da igreja, com uma mudança de nome de culto. Brodingham diz, falando da Catedral de São Pedro, em Roma, abre aspas, quanto profundamente na antiguidade se remontam estes cerimoniais, aos mistérios de Eleusis, aos rituais de sacrifício de Fenícia. As crianças moviam os incensários como se moviam os incensários da adoração de Baco. A faixa e a sotaina dos sacerdotes vieram da Pérsia, e o véu e a tonsura eram do Egito. A túnica e o confessionário foram prescritos por Numa Pômpilo. A estola se tornou emprestada do oficial que costumava colocá-la nas costas da vítima que ia ser sacrificada. A vestimenta branca é a mesma que foi descrita por Juvenal e Ovídio. Atlantes, páginas 210 e 211. Não só os templos pagãos se transformaram em igrejas, porque as festas pagãs se transformaram em festas da igreja e o domingo substituiu o sábado semanal, senão que o culto pagão se transferiu para a igreja, na medida em que o culto à Virgem Maria substituiu o culto da deusa Vênus ou Diana. Que lhe importava aos pagãos o nome do ídolo ou o nome da religião? De qualquer modo, eles entendiam que era a mesma. Assim, a nova religião adotou as estátuas de Vênus, Diana, Júpiter ou Zeus, de Apolo, etc., e substituíram seus nomes pagãos pelos nomes adotados pela nova religião chamada cristianismo. Os pagãos estiveram adorando Diana ou Artemisa, assim agora passaram a adorar a Virgem Maria. Estiveram adorando Zeus ou Júpiter como divindade suprema, mas agora foram ensinados que o novo nome era Theos ou Deus. Os templos pagãos passaram a ser igrejas cristãs. Os ídolos pagãos passaram a ser imagens cristãs. As divindades pagãs passaram a ser semideuses cristãos. As festas pagãs passaram a ser os dias santos cristãos. Os rituais e cerimônias pagãs tornaram-se cristãs e assim nasceu o cristianismo moderno. Os profetas hebreus adoravam o Criador do universo e ele lhes havia revelado qual o seu nome. Eu sou Yahweh, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outros não a darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42, versículo 8. Os profetas declaravam, e o salmista confirmou, que este é o único nome do Criador Todo-Poderoso.
para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Yahweh, és o Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83, versículo 18. Assim como a Escritura revela que não há mais que um só Todo-Poderoso, assim também declara que o Criador não tem mais que um só nome, e que esse nome é Yahweh. As Sagradas Escrituras revelam à humanidade mais de 7.000 vezes o nome sagrado. Os patriarcas, os profetas, o Salvador Yahushua e os seus discípulos adoravam o único Criador verdadeiro e o invocavam pelo seu único nome revelado, Yahweh, ou a forma abreviada Yah. Quando o Salvador Yahushua esteve entre os seres humanos, adorou o Todo-Poderoso de Israel, conheceu e ensinou seu nome sagrado. Yahushua orou: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e mos deste, e guardaram a tua palavra. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. João 17, versículos 6, 12 e 26. Depois da morte dos apóstolos, deixou de se invocar a Yahweh nas congregações, e os nomes dos deuses das nações ocuparam seu lugar na nova religião e nas suas traduções das Escrituras. O profeta Miqueias disse: porque todos os povos andarão cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome de Yahweh, nosso Todo-Poderoso, eternamente e para sempre. Miqueias 4, versículo 5. Quando as Sagradas Escrituras foram traduzidas para os idiomas de cada nação, os tradutores não conheciam o nome sagrado revelado nas Escrituras hebraicas e inseriram os nomes das divindades nacionais em lugar de Yahweh. Por isso colocaram no nome do Criador, Adonai, Kyrios, Domínios, Senhor e mais tarde Jeová. Em cada caso, a divindade nacional, em oposição a Yahweh, foi colocada em lugar de honra. Cada uma das nações adorava uma divindade máxima e tinha um nome para cada país. Por toda a parte onde pudesse usar-se esse nome, foi colocado nas traduções das Escrituras. E assim, as divindades estrangeiras recebiam o louvor, a glória e a adoração, que só pertencem justamente a Yahweh. Não é por acaso que o Todo-Poderoso declara pela boca do profeta Isaías: eu sou Yahweh, este é o meu nome, a minha glória, pois a outros não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42, versículo 8. A citação seguinte soa desagradável, mas a essência é verdadeira. O Deus de 99% do mundo cristão é simplesmente Bel, Moloque, Zeus, ou quando muito, Osíris, Mitra ou Adonis, ainda que com outros nomes modernos, os quais as pessoas adoram com as antigas cerimoniais pagãs e formas ritualísticas. É a imagem de Jove olímpico, adorado como pai numa igreja cristã que foi um templo pagão. É a estátua de Vênus que passou a ser a Virgem Maria. Trecho do livro Moral e Dogma, de Albert Pike, o Papa da Maçonaria, página 296. Yahweh deixou de ser a figura máxima do cristianismo, mas os cânticos, as orações, o louvor e a honra acendeu o nome de uma divindade estrangeira em cada país debaixo do céu. A religião moderna ignora o nome de Yahweh. Quando o Salvador nasceu no mundo, sendo filho de Yahweh, era natural que usasse o nome do Pai, e isso foi o que indicou claramente quando disse: eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. João 5, versículo 43. As traduções comuns das Escrituras dizem que o nome do Filho de Yahweh é Jesus, mas recorde que a mensagem celestial falou a uma jovem hebreia e declarou o nome do bebê no idioma hebraico, nome que neste idioma significa Yah é a salvação. Como o nome Yahushua é judeu, tornou-se uma objeção para os gregos e para os romanos, os quais odiavam os judeus e por isso o eliminaram dos registros para o inserir em outro nome. Dessa maneira, o nome Yahushua ou Yeshua foi substituído por Yesseus, conhecido agora como Jesus. Depois, por influência dos rabinos, principiou a mudar-se A por E e pronunciar-se Yeshua. Os tradutores, em vez de transliterarem assim para o seu idioma, transformaram-no em Iosus.
Daí passou para o português antigo como Jesus e para o moderno como Jesus, depois da invenção da letra J. A nova religião conheceu-se como cristianismo, porque a divindade máxima dela deu-se o nome grego de Christos, em português, Cristo. Os hebreus chamavam seu Salvador futuro pelo título Messias. Os discípulos do Salvador aceitaram-no como tal e o conheciam em hebraico como Yahushua ou Yeshua, Hamashiach. Em português, Yahushua ou Yeshua, o ungido. Os gregos, no entanto, em vez de usarem o título inspirado hebraico, traduziram-no para o grego como Christos, ungido. O erro foi que, ao traduzir o título Messias como Christos, deixaram de o considerar como título e passaram a considerá-lo como um nome próprio do Salvador. Um erro ainda pior, porque ao traduzir as escrituras para o português, ao invés de traduzir o grego Christos como ungido, o transliterou como Cristo, como se isso fosse um nome próprio e de fato passou a ser o nome do Salvador. Entre os povos do Oriente, adorava-se uma divindade solar chamada Krishna ou Krishna, e alguns veem uma relação entre o nome hindu Krishna e o Christos dos gregos. Se for assim, o nome sânscrito do mesmo hindu passou a ser o nome do mesmo na nova religião moderna que se conhece agora como fé cristã. A religião revelada nas escrituras sagradas de Israel e a adoração do Criador, cujo nome único é Yahweh. Baal não é o Criador, Adonis não é o Todo-Poderoso, Pan não é o Santo, nem é o Kyrios, nem Senhor, nem Deus. Yahweh é o Ser Supremo e só a Ele há que adorar. Isaías 42, versículo 8. O único Salvador nas escrituras hebraicas é Yahushua ou Yeshua, o filho de Yahweh. O seu título real é o Messias, o ungido de Yahweh. Já é tempo de se apartar dessas inovações modernas e exaltar o Salvador do mundo pelo seu nome verdadeiro, Yahushua ou Yeshua, o Messias. Devemos reconhecer quanto se apartou o cristianismo moderno das veredas antigas, do caminho da declaração, do caminho da adoração pura. A exortação para o ouvinte é que se considere bem os seus caminhos, compare a sua religião com a palavra inspirada e aceite as veredas antigas da santidade. Adore a Yahweh, Todo-Poderoso de Abraão, Isaque e Jacó. Siga o Messias Yahushua ou Yeshua e assegure-se que ele seja o seu único Messias. Rejeite todas as traduções e mandamentos de homens e adore a Yahweh em espírito e em verdade. Yahweh é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, versículo 24. O cristianismo é, na verdade, a grande prostituta descrita em Apocalipse, e todas as religiões que sairão dela são suas filhas. Se quer ser salvo, siga o conselho de Apocalipse 18, versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas.